Imagine que você tenha algo que defina o seu futuro, a sua identidade, mas por um outro lado, pense agora que você troca tudo isso por uma coisa sem valor. Imagine que você troca tudo isso por algo temporário. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Existiu um jovem nas Sagradas Escrituras, na verdade a Bíblia Sagrada relata a história desse jovem, que ele é um exemplo de muitos hoje em dia. Esse jovem tinha em sua vida algo de um valor inestimável. Esse jovem tinha na sua vida algo tão valioso, que definia a sua identidade, que definia o seu futuro, mas por um momento de necessidade, ele pega tudo isso e troca por algo tão trivial, tão temporário. Às vezes, inconscientemente, alguém aqui pode estar fazendo isso, e oro para que essa mensagem seja um alerta, para que se alguém aqui esteja fazendo isso, você possa hoje mudar as suas escolhas, mudar o rumo que você faz, o rumo que você toma da sua vida, e voltar para aquilo de valioso que Deus tem para você, e se agarrar nisso. Amém, pessoal? Nós vamos falar sobre a vida de um jovem que se chamou Esaú. Esse jovem, ele vendeu, na verdade, a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura era esse algo de valor inestimável que eu disse aqui para vocês. A bênção da primogenitura era esse algo que eu estou dizendo aqui para vocês, que define a sua identidade e o seu futuro. Mas esse jovem, ele passou um momento difícil na sua vida, e ali ele abriu mão de algo que era tão importante por algo tão trivial e passageiro. Às vezes, sem perceber, as pessoas acabam fazendo isso. Nós somos um ser trino, assim como Deus é trino. Muitos aqui já sabem disso, mas eu quero começar falando sobre isso. Nós somos um ser trino. Nós às vezes valorizamos tanto o físico, porque é o que nós vemos. E não que ele não tenha valor, mas ele não é a parte, o físico não é a parte mais valiosa da nossa existência. Ela deve sim ser conservada, porque Deus nos deu o corpo para que por meio dele nós nos expressemos, para que no meio dele por meio dele nós podemos amar, por meio dele nós podemos alcançar vidas, tocar corações e vivenciar toda a beleza que Deus colocou aqui. Além de ser templo do Espírito Santo, além de ser a morada de Deus, amém, pessoal? Por isso é importante sim você cuidar do seu corpo. Aquela pessoa que não cuida da sua saúde está pecando. Às vezes a pessoa pensa que não, isso não tem muito a ver, tem tudo a ver. Se uma pessoa não cuida da sua saúde, está cometendo um pecado gravíssimo, porque está destruindo o templo do Espírito Santo. Então é importante, mas não é o mais importante. Amém, queridos? Nós somos um ser trino, mas a parte eterna nossa, que é o Espírito, é a nossa verdadeira pessoa. Amém? Escute, o apóstolo Paulo uma certa vez diz assim, eu reduzo o meu corpo à servidão. Preste atenção nesse versículo. Eu reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu não seja reprovado naquilo que prego. Em outras palavras, eu reduzo o meu corpo à servidão, para que eu só não diga para as pessoas fazer as coisas, mas para que eu também viva. Agora preste atenção nisso. Paulo está falando, eu reduzo o meu
corpo. Eu é a verdadeira pessoa. Quem é esse eu? Não é o corpo. O corpo é algo que pertence a nós. Prestou atenção nisso? Então Paulo está dizendo, vou repetir, para ficar gravado, presta atenção na palavra. O que muda a nossa história é entender os princípios de Deus, amém, pessoal? Amém. Então Paulo diz assim, então ele está falando de alguém. Reduzo o meu, a palavra meu é algo que me pertence, é meu. Reduzo o meu corpo à servidão. Então quem é esse eu? É o Espírito. A tua verdadeira pessoa é o Espírito. O corpo pertence a você, mas você não é corpo. Amém, pessoal? Então eu sou Espírito, eu possuo uma mente, alma, a alma é a mente, aonde reside as emoções, amém? Aonde eu penso, e aqui que define muitas coisas na vida. Por isso Paulo vai dizer que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo deixa bem definido que muitas pessoas não vivem o melhor de Deus por causa da maneira que pensam. A nossa mente, quando viemos ao mundo, nós viemos, preste atenção nisso, com um espírito afastado de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, amém? Nós carecemos, nós nascemos afastados espiritualmente de Deus. Por quê? Porque nós descendemos de Adão. A nossa descendência é de Adão, de um homem caído, amém? Já ensinei aqui para você que os seus antepassados definiu muitas coisas sobre a sua vida, ainda que você não queira. Tem muitos aqui que os seus antepassados é de Portugal, da Itália, mas a decisão deles vir para o Brasil mudou você. Agora você é um brasileiro. A tua cultura agora não é a cultura dos seus antepassados. A decisão deles afetou a sua vida hoje, e a sua vida é hoje por causa da escolha que eles fizeram lá. E estou dizendo isso para exemplificar o que o Adão fez. O que ele fez decidiu muitas coisas sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. E a primeira coisa, assim, a grosso modo, o que Adão fez nos mudou de reino. Nos tirou do reino de Deus e nos colocou no reino das trevas. Consegue compreender? É por isso que você vai ver Jesus dizendo, quando ele esteve aqui, dizendo, é chegado a vós o reino de Deus, que é o lugar onde devemos estar, no reino de Deus. Consegue compreender? Então Jesus ele vem para trazer de volta aquilo que Adão jogou fora. Mas isso é em Jesus. Amém? E como você vai entender isso? Quando você medita na palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, você vai ter na mentalidade que Paulo chama a mentalidade de Cristo. E essa mentalidade determina as suas escolhas, determina a forma de você viver. Essa mentalidade determina se você vai agradar a Deus ou agradar a carne. É conforme você pensa. Consegue compreender sim ou não? A pessoa que tem uma mentalidade caída, a vida de pecado para ela, está tudo bem. Ela vai falar, qual é o problema? Eu tenho que curtir a vida é curta. Não é verdade? Então, olha só. Quer ver uma coisa que define bem a mentalidade de uma pessoa que está em Cristo e a mentalidade de um homem caído? O acidente que teve do avião agora, lamentavelmente, que matou 62 pessoas. Qual é a mentalidade do homem caído? Está vendo? Tem que curtir a vida, que você não sabe o dia da manhã. A mentalidade do salvo. Está vendo? Por isso que a gente precisa estar preparado. Por isso que a gente precisa estar bem com Deus, porque a gente não sabe o dia da manhã. Estão entendendo? São dois tipos de maneira de ver as coisas, são duas maneiras de ver as coisas. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, nós somos espírito,
possuímos uma mente, alma, que aqui reside as emoções, os pensamentos, os raciocínios, e moramos em um corpo. Amém? Então, o que você vê, quando você olha para mim, você não está me vendo de verdade, você está vendo a casa onde habito. Eu mesmo, você não conhece só me vendo. Você tem que conviver comigo e ainda tenho que permitir que você me conheça. Porque, na maioria das vezes, as pessoas só conhecem aquilo que nós permitimos elas conhecerem. É ou não é verdade? Você pode conviver com pessoas e nunca permitir ela te conhecer de fato. Então, nem todo mundo vai acessar a sua verdade. Nem todo mundo vai acessar o seu coração. É ou não é verdade? Só vai acessar o seu coração aquele que você permitir confiar. Esse acessa o seu coração, a sua verdadeira pessoa. Então, quem nós somos de fato? Diga assim comigo: Espírito. Por que eu disse tudo isso? Por que eu falei tudo isso? Porque a parte mais importante da nossa existência é o Espírito. E ele, muitas das vezes, é o que menos cuidamos. É do Espírito que, muitas das vezes, pouco alimentamos. Você faz, no mínimo, 3 refeições diárias. Seja sincero. No mínimo, 3 refeições diárias. É ou não é verdade? Tem gente que faz até mais. Estou falando, no mínimo, 3 refeições diárias. É isso. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você medita? Não estou falando leia, não é ler, abrir a Bíblia para ler. Medita. Eu posso meditar sem ler. Amém, pessoal? Mas para eu meditar, eu tenho que já ter lido. Consegue entender? Quantas vezes você medita na palavra de Deus por dia? Eu posso meditar dirigindo um carro. Eu posso meditar lavando louça. Eu posso meditar lavando roupa. Consegue compreender? Mas a melhor forma de meditar é separando o tempo para isso. Mas eu posso meditar de todas as formas. Então, quanto tempo você alimenta o teu espírito? Por dia, por semana. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquilo que você alimenta, a parte que você alimenta, é a que está mais fortalecida. O que nós estamos fazendo aqui agora é alimentar o nosso espírito e a nossa alma, porque a partir do entendimento você muda seus pensamentos, você corrige a forma de você pensar, e aqui fica agora, você fica hábil, com habilidades para fazer escolhas assertivas que vão te levar à bênção. Digam glória a Deus. Consegue entender, sim ou não? Agora, do outro lado, se você não fizer isso, você cai no sistema religioso, que está aí fora dominando todo mundo. Por quê? Vou fazer a comparação. Se o meu espírito está salvo, ele está conectado com Deus, eu alimento o meu espírito através da oração, da palavra de Deus, da comunhão. Amém? A minha alma, minha mente, alma, onde residem as minhas emoções, eu passo a ter domínio próprio, controle do espírito. Amém, pessoal? E eu passo a pensar os pensamentos de Cristo e tomo decisões em linha com isso, o resultado, o meu destino é abençoado. Você percebeu que eu não falei não falei de nada religioso, de nenhum ritual religioso que você tem que fazer? Entendeu? Ficou claro ou não? É você viver isso e a consequência é uma vida abençoada. Não tem ritual religioso. Quando você não faz isso, você cai nos rituais religiosos. Por quê? Para ser abençoado tem que pagar uma promessa, tem que fazer um jejum, tem que subir num monte, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer longas orações. Aí a oração perde o sentido. Em vez da oração ser comunhão, ela passa a ser uma moeda de troca. Ao invés de tudo que você faz para alimentar o seu espírito, em vez de ser uma consequência da sua essência, é a moeda de troca para você se sentir merecedor. Consegue entender? E aí você é uma vítima fácil da religiosidade. E aí você está preso à religiosidade. Que aí você vai começar a fazer das tripas o coração para conseguir uma bênção.
Você vai ficar fazendo rituais para ser abençoado, quando na verdade a bênção é consequência da nova criatura que sou em Cristo Jesus. Se eu nasci de novo, estou no reino de Deus, assentado nas regiões celestiais, a minha perspectiva de vida é maior do que toda a naturalidade. A minha perspectiva de vida não é compatível a este mundo. Eu estou em uma outra atmosfera. Amém, pessoal? Amém. Espiritualmente falando. Então, como que eu vivo aqui? Como autoridade de Cristo, como autoridade de Deus. E aí faz sentido a palavra cristão, porque cristão é pequeno Cristo. Você vive como Cristo, na certeza de que a autoridade de Deus está em você. Mas, irmãos, que tem tudo a ver isso, apóstolo, com Esaú. Esaú, ele tinha a bênção da primogenitura. Você tem a bênção da salvação. Você foi salvo em Cristo Jesus. Se você recebeu Jesus, você foi salvo. Quantos acreditam nisso? Amém. E aí o que acontece? O religioso pensa, eu já fui salvo, eu não tenho que fazer mais nada, mas ainda não tem um preço a pagar. Você só tem que andar na palavra. Se isso é preço, então existe um preço a pagar. Mas eu não entendo que isso é preço. É um sacrifício amar o seu filho? Uma pergunta, é sacrifício amar o filho de vocês? Não. Mas filho dá trabalho às vezes? Mas é um sacrifício amar? Está entendendo? Então não é preço. Amém? Não é preço. Por quê, querido? Porque é minha essência isso. Se a minha essência foi transformada, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas eu posso, apesar de tudo isso, abrir mão da minha bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura, para o povo judeu, para o povo hebreu, tinha um significado muito grande, que não tem na nossa cultura. O primogênito, ele tinha direito a dupla herança. Então, quando o pai morria, a herança era repartida pelos filhos, mas o primogênito ganhava 2 vezes mais o que todos os outros ganhavam. Ganhava mais o quê? O primogênito ganhava a liderança da família. Então, o pai morria, o líder, o primogênito passava a ser o líder. Então, todos tinham que estar debaixo da sua direção. Consegue compreender, sim ou não? Então, ele tinha dupla herança, a liderança da família. O primogênito, diz a palavra de Deus lá em Êxodo, que ele era abençoado por Deus. Amém, pessoal? O fato dele já ser primogênito já traria sobre a vida dele bênção. Então o Esaú, ele tinha a bênção da primogenitura, ele tinha tudo. Só que, vamos ler na palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 25, no versículo 29, até o versículo 34. Gênesis 25, nós vamos ler do 29, vamos alinhar a versão, ECF, tá? Não sei se é a mesma que você pôs aí, só para não dar diferença. Olha o que diz aqui. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Como que estava Esaú? Cansado. Presta atenção. Cuidado quando a canseira chegar. Amém? Você que diz, estou cansado dessa vida, estou cansado de esperar, estou cansado disso, cansado disso, cansado disso, cansado disso. Cuidado com essa fase. Porque aí está propício para você abrir mão de coisas que depois você vai ver que não deveria ter aberto. Cuidado. Está cansado? Descansa.
Está cansado? Não é hora de tomar decisões. Amém, pessoal? E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Então, dois irmãos começam a conversar. Esaú, que era o primogênito, estava cansado, com fome, e chegou diante do irmão que tinha, diga comigo, tinha o que ele precisava. Amém, pessoal? Cuidado. Porque na hora que você está cansado do casamento, o diabo sabe o que você precisa. Entendeu? Cuidado, eu podia ficar aqui falando de muitos cansaços, né? Que o diabo vai te dar opções. Cuidado. Está cansado dessa vida, estou cansado disso, estou cansado disso, estou cansado daquilo outro. Esse momento você tem que abrir os olhos. Às vezes você está cansado até de vir à igreja. Ai, estou cansado. Domingo, único dia de folga. Cuidado com o cansaço, irmão. Cuidado. O Esaú tinha uma necessidade, preste atenção. Escute. O Esaú tinha uma necessidade. E logo apareceu aquilo que supriria a sua necessidade. E o que ele faz? Ali naquele momento, um irmão que era negociador, olhando para ele, quando ele pediu aquele prato de lentilha, o irmão negociou, falou: não, eu tenho o que você precisa, e você tem o que eu quero ter. Então, vende o seu direito de primogênito. Consegue entender? Escute isso. Versículo 31 de novo. Então disse Jacó: vende-me a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Em outras palavras, eu estou com fome agora, a primogenitura não tem valor nenhum para mim agora, meu pai ainda está vivo, não tem valor algum agora. Diga comigo: cuidado com as coisas momentâneas. Então, não tem valor nenhum para mim agora, o que vai me adiantar? Eu só vou usar isso aqui quando meu pai morrer. Eu só vou usar isso aqui, só vai ter valor para mim quando meu pai morrer, mas eu estou com fome agora. Entende? E o que ele fez? Negociou. Percebeu o que eu falei no início? Quantas pessoas fazem a mesma coisa? Troca o que é eterno pelo momentâneo. Troca o que é duradouro, que define a sua vida, que define o seu destino, que define a sua identidade, por um momento. Troca momento de adoração a Deus por qualquer coisa. Tem gente, meu irmão, que ele fala que serve a Deus, mas não tem vida de adorador. Meu irmão, aí nós fomos salvos, criados, melhor dizendo, para adorar. Amém, gente? Mas eu permito que qualquer coisa me separe do amor de Cristo. Amém? Diga comigo: nada me separará do amor de Cristo. Amém? Agora entenda, amar a Cristo, Ele mesmo disse, quem ama, guarda os meus mandamentos. Diga comigo: quem ama, guarda os meus mandamentos. Então, Jesus, meu irmão, ele é muito claro em dizer que ele não se convence, que ele não vai deixar se levar por pessoas que só falam. Ele está dizendo: quem me ama tem atitude de fazer o que eu disse. Quem me ama, cumpre a minha palavra. Quem me ama, guarda a minha palavra. Amém? Então o que você tem que olhar para você? Será que eu estou cumprindo a palavra nesse quesito? Nesse? Estou. Glória a Deus, continue. Não estou, eu vou tomar uma atitude.
Eu sei que quando eu prego isso, muita gente pensa, mas é muito difícil cumprir a Bíblia. Presta atenção, meu irmão, presta atenção. É difícil para você viver dentro d'água? É difícil? Vocês conseguem ficar dentro d'água, tipo 1 hora assim, lá dentro? Por quê? Você não nasceu para isso, meu irmão. Sabe por que é difícil ser de Deus? Porque você não nasceu para Deus. Porque o dia que você nascer é natural. Se a tua essência, se você é nova criatura, é natural. Você vai gradativamente vendo transformações no seu modo de ser. Deus não vai te deixar perdido. Ele vai gradativamente, como diz a palavra de Deus, a luz do justo é como a aurora, vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Então cada dia você brilha um pouquinho. Quanto mais a luz vai nascendo, o sol vai nascendo, menos treva vai tendo. É na verdade, quando fica meio-dia que o sol está no centro, ali está tudo iluminado. Então é assim. Então a sua vida com Deus, se você nasceu de novo, você vai desenvolvendo essa salvação. Não é algo difícil. É difícil quando você não nasceu. É como você querer viver dentro d'água. Não tem como, você não é peixe, irmão. É como o peixe querer viver fora d'água. Não tem como. Então, se eu estou em Deus, Deus me dá condição. Amém, pessoal? Eu sou como árvore plantada junto a ribeiro, que vai dar o seu fruto na estação própria. Amém, pessoal? E sempre estará dando fruto. Pode toda a relva do seu lado estar seco, você está dando fruto. Por quê? Porque você está plantado a ribeiros, junto a ribeiros de água. Quantos entendem, digam amém, pessoal. Então é isso que você tem que olhar. Preste atenção, irmão. Não venda aquilo que é importante, valioso, por coisas passageiras, por coisas corriqueiras. Não abra mão do seu relacionamento com Deus por causa de pouca coisa. Tem gente que abre a mão do relacionamento que ele tem com Deus por causa de coisas que o máximo que vão fazer é produzir coisas nessa vida. Consegue compreender? Essa vida é passageira. Por isso eu comecei dizendo, nós somos um ser trino. Qual é a parte que você mais cuida? Qual é a parte que você está se dedicando a cuidar? Às vezes é só no corpo, às vezes só pensa no salário, só no bolso, trabalha, sacrifica relacionamento com Deus. Ah, mas eu estou fazendo, eu preciso trabalhar. Meu irmão, quem confia em Deus, nunca vai deixar que nada separe ele, nem o trabalho, do relacionamento com Deus. Essa é a verdade. Deus vai te amaldiçoar? Não, Deus não amaldiçoa ninguém, irmão. Deus é Pai bondoso. Amém, pessoal? O problema não é Deus, o problema é a sua consequência cada dia mais afastado da comunhão com Deus. A consequência da sua escolha. Cada dia mais afastado da comunhão com Deus. Então tem gente que vive uma vida cristã tão vazia, meu irmão. Ele não ora, ele não lê a palavra, aí ele é uma pessoa carnal. Ele quer um relacionamento abençoado, mas o relacionamento dele é um relacionamento carnal, é só coisas carnais. Por quê? Porque você não tem vida espiritual. Consegue entender? Você tem vida religiosa. Você diz, eu sou evangélico, eu me batizei na igreja. Consegue entender? Não é isso que Deus propõe. Deus propõe uma vida. A essência de um glória a Deus. Esaú abriu mão. Vamos de novo aqui no versículo 30. E disse Esaú a Jacó, deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e guisado de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Diga comigo, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém, pessoal? Por causa da fome, a fome foi o motivo. Eu pergunto, preste atenção,
Foi o adultério que roubou a vida, a bênção da primogenitura de Esaú? Não. Foi ele mentir? Não. Eu não estou dizendo que isso não te rouba a vida com Deus, mas estou dizendo que é comum nós ficarmos atentos a isso. É comum nós ficarmos atentos a essas coisas. O que roubou a bênção da primogenitura? O desprezo. O que isso tem a ver? É bobagem isso. Quantas pessoas desprezam? Hoje é a ceia. Tem gente que faltou na ceia. E não faltou por uma impossibilidade que justifique. Faltou porque simplesmente faltou. Consegue entender? Trata com desprezo. Um culto aonde eu estou reunido, que é um mandamento de Jesus Cristo, porque eu não posso esquecer nunca do que Ele fez na cruz e da sua volta. Amém, pessoal? Amém. Repito, eu não estou dizendo de pessoas que está passando por coisas que impossibilitam ela, é algo que na verdade ela não consegue. Não é isso. Sobre essas pessoas há uma graça de Deus. Não, estou falando sobre desprezo. Consegue compreender, sim ou não? A pessoa, ela despreza o relacionamento dela com Deus. Eu encontro irmãos, por exemplo, vários irmãos, que às vezes falam: apóstolo, eu estou assistindo pela televisão, mas eu gostaria de estar lá. Então, ou seja, para ele é um peso, mas é o único jeito que ele pode. E tem outros que acham que é normal. E está tudo bem, cada um faz as suas escolhas. Amém, pessoal? O que a pessoa tem que entender, que este tipo de relacionamento está roubando bênçãos da sua vida. Está roubando bênçãos da sua vida. Não tem como você desenvolver-se espiritualmente se você não alimenta o espírito, se você não adora Deus, se você não tem comunhão com Deus. Cuidado, meu irmão, para necessidades momentâneas não roubar aquilo que é eterno de você. Noemi, ela passou por um momento difícil na terra do pão, Belém. Trouxe essa mensagem esses dias. Noemi estava em Belém, junto com a sua família, e lá em Belém faltou pão. Olha só, na terra do pão faltou pão. O que nós entendemos? O que isso quer dizer? No lugar da bênção faltou bênção. Mas o que ela fez? Saiu e foi para Moabe. E a Bíblia diz que ela saiu por um pouco tempo. Tem gente que sai por um pouco tempo, é só uns dias, é por um pouco tempo, é até eu conseguir matar a minha fome, até eu conseguir pagar uma conta, até eu conseguir passar no concurso, até eu conseguir fazer a prova que está difícil, até eu conseguir. Sabe o que aconteceu? Ela diz assim: eu saí por um pouco de tempo, mas se duraram muitos anos. Aí ela diz: cheia a partir, pensando está vazia, vazia terei que voltar. Muitas pessoas estão assim, e isso é uma estratégia do diabo. Consegue compreender? Está cheio, mas não consegue ver o tanto de bênção que tem, não consegue ver o relacionamento que tem com Deus, e aí ele pensa que está vazio, e vai em busca de algo novo. Estão me entendendo? Que hoje tudo é assim, né? Quando canta aqui, eu quero viver algo novo, viver algo novo. Viver algo novo é na vida com Deus. Amém, pessoal? Amém. A novidade de vida. Mas viver algo novo, de pensamento raso, de pessoas que não têm profundidade de um raciocínio desse tema, é viver sem vínculos. Viver algo novo é sempre viver sem vínculos.
A vida com Deus não é uma vida sem vínculo. Nós precisamos estar em unidade. Repita comigo, a vida sem Deus, a vida com Deus, desculpa, diga comigo, a vida com Deus é uma vida de vínculos. Temos que estar em unidade. Amém, pessoal? Não tem como, irmão. É assim. Porque aonde há união, ali o Senhor ordena a bênção. Noemi pensou dessa forma. Esaú também pensou. E quem sabe você não é essa pessoa que está sendo enganada. Enganada. A trocar aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Reflita sobre isso. Sentado, curva sua cabeça, feche os seus olhos.